E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu venho trazer um assunto um pouco diferente do habitual do meu canal, mas eu também resolvi começar a abordar esses assuntos, já que é uma coisa muito utilizada por todos, que são os smartphones, os celulares. Bom, algumas pessoas aí andaram me perguntando, até porque eu trabalho também com manutenção de celulares, né, tanto na parte de software quanto de hardware. E essas pessoas, algumas me perguntam o porquê de dar superaquecimento nos aparelhos, né, que é um pouco diferente para computadores e notebooks as causas, ou pelo menos a maioria delas. Bom, já o smartphone é um componente menor e por ser menor a tendência é claro que é ter também um aquecimento maior, porque não tem um sistema de ventilação assim como tem, por exemplo, um gabinete de um computador ou de um notebook com uma refrigeração um pouco melhor. Mas enfim, primeira coisa que devemos saber é que o celular ele deve trabalhar com a sua temperatura até no máximo 35 graus, pelo menos esse é o recomendável. Claro que se trabalhar abaixo disso será melhor ainda. E temos como desativar algumas funcionalidades. Você pode fazer esses testes em seu celular para que isso não aconteça, né? Lembrando que a maioria dos casos se dá por problema de software. E o último caso seria a parte de hardware, ok? Então é claro que se você tem seu celular e ele está tendo algum tipo de aquecimento, o ideal é que você comece pela parte de software, já que você mesmo pode resolver esse problema. Caso você não consiga, você já tentou fazer todas as dicas que eu vou dar aqui nesta aula, aí sim você terá que levar a alguma assistência técnica, alguma pessoa que possa verificar o hardware do seu smartphone. Bom, então sabendo aí que a temperatura é até de 35 graus, se isso estiver acima já não está legal. Bom, a primeira coisa que eu recomendo aqui seria desativar alguns serviços, né? Como por exemplo o Wi-Fi, você está na sua casa e você não está utilizando o Wi-Fi, é um serviço que é claro que vai precisar um pouco da energia do seu celular e ele vai com certeza liberar o calor, né? Então é legal que você desative o Wi-Fi caso você não esteja utilizando. Eu sei que geralmente as pessoas deixam ativada porque é o que mais usam, né? A internet o dia todo. Mas essa já seria uma primeira causa, uma primeira tentativa a se fazer. A segunda, um outro serviço, que é o serviço do Bluetooth. O Bluetooth nem sempre você vai deixar ligado, a não ser quando você vai conectar a um computador que tenha Bluetooth, notebook ou alguma máquina de cartão que ainda use Bluetooth, e aí você precisará então deixá-lo ativado. Caso contrário, desligue o Bluetooth também, que ele também causa aí um aquecimento. Outra coisa seria a localização do seu smartphone. A gente sabe que alguns aplicativos requerem que você deixe esse recurso ativo. Mas se você não for usar aquele aplicativo, é claro que você também deverá desativar aí nas suas configurações a sua localização. Outra coisa também, se você está na sua casa usando o seu Wi-Fi, você deve também desativar as redes móveis, certo? Porque a rede móvel é quando você está na rua. Muitas vezes a gente chega de casa usando a rede móvel, chega em casa, se conecta ao Wi-Fi e acaba deixando a rede móvel aí ligada de maneira desnecessária. Então lembre-se também sempre de desativar a rede móvel. Bom, outra coisa que também pode ocasionar o aquecimento do seu celular é a capinha, aquelas capinhas que a gente compra, ainda mais se ela não for de um material bom, de uma boa qualidade, ela também vai ter aí um aquecimento. Então tomem cuidado com as capinhas, se ela tem algum tipo de perfuração ou ventilação para que não fique totalmente fechada, né? E principalmente o tipo do material, né? Procurem sempre usar as capinhas originais da sua marca para que você não tenha essas paralelas aí de um material bem barato, uma resina, ou seja lá qual for o material que seja usado, que vai estar também esse aquecimento no seu aparelho. Bom, continuando, outra coisa também que leva, né, a dar um calor a mais é o ato da carga e da descarga da bateria. Toda vez que você usa a sua bateria, normalmente ela também vai liberar esse calor. Uma coisa que é legal na questão da bateria é nunca você deixar a bateria chegar a 0%, ou seja, você usar o seu smartphone até que ele desligue totalmente. Assim também como para o notebook seria a mesma ideia. O ideal é que você mantenha, comece a carregar novamente a sua bateria quando ela chegar aí pelo menos nos seus 20%.
certo? E por que isso? Porque isso pode causar um grande problema quando você deixa ela chegar em 0%. Em alguns casos, a bateria, quando ela está totalmente descarregada, ela vai necessitar de repente de tomar um choque, ou o que a gente chama também de ativação de bateria, onde isso se faz de maneira física. Eu tenho que retirar essa bateria para dar esse choque. Isso vai ter um custo e vai diminuir a vida útil da bateria, certo? Então tomem cuidado com isso. E outra coisa também, que quando ela chega a 0%, na hora que você colocar para carregar, ela vai ter que dar uma carga muito forte para iniciar esse carregamento e com isso liberando ainda mais calor, ok? Bom, outra coisa também bastante comum, aí vai depender muito da região onde você mora, né, seria a temperatura ambiente. Existem lugares aí, cidades que são muito quentes. Então é claro que quanto mais quente, o componente eletrônico não aguenta, ele não gosta de lugares quentes. Então perceba sempre aonde você deixa o seu celular, principalmente quando você vai dormir. De repente você tem o hábito de colocar embaixo do travesseiro e o pior ainda é deixar ele ligado a noite toda no carregador, né? Além de você estar estragando, viciando sua bateria, você também corre o risco de uma explosão. É muito perigoso isso, não façam isso. Bom, outra coisa também, né, o celular, existem vários transmissores dentro dele que liberam calor quando você usar qualquer funcionalidade. Então, quanto mais aplicativos, mais coisas você solicitar a sua CPU do seu celular, mais calor também ele vai liberar. Então, pondere, não deixe muitos aplicativos, jogos em segundo plano aberto, e enquanto você está usando outras coisas. Então comece a fechar tudo aquilo que você não está usando. Principalmente os jogos, né? A questão dos jogos, que a molecada gosta muito, até os marmanjos como eu, gostam muito de jogar no celular. O problema é o seguinte, muita gente tem um celular que não é tão moderno assim, né? A sua GPU não é de tanta potência, memória e tudo mais, e a pessoa acaba colocando jogos incompatíveis. Quando você coloca um jogo e você percebe que ele está tendo um certo travamento, é claro que aquele jogo não é para o seu celular. E quanto mais você fizer isso, mais será forçada a sua GPU, o processamento também, e isso também vai gerar muito calor, né, podendo danificar o seu aparelho. Então procure saber sempre quais são os jogos compatíveis com o seu aparelho, ok? Os aplicativos em segundo plano, né, como por exemplo antivírus, que a gente realmente deixa em segundo plano, que esse deve ficar, mas aqueles outros aplicativos como limpeza, né, nem sempre a limpeza precisa ficar ativa em segundo plano, porque não é sempre que você vai limpar. Após o uso diário do seu smartphone, no final do dia, se você entrou muito na internet, usou muitos aplicativos, você vai, ativa o seu aplicativo de limpeza, coloque para fazer a limpeza e depois desative novamente, para que ele não fique em segundo plano, sempre em execução. Outra coisa também que deixa o seu celular esquentando são aqueles launcher, né? Aqueles programas que vão dar efeitos visuais, vai mudar toda a interface do seu aparelho, né? do seu Android. Isso na verdade é mais uma questão de estética, mas pelo fato de estar instalado esse launcher, ele vai também aquecer, porque são muitos recursos visuais que ele está utilizando, certo? Então também fica aí esta dica. Aplicativos que vocês podem instalar para dar uma melhorada nisso e até para você verificar se a temperatura do seu smartphone está ok. Eu vou aqui citar dois, depois em outra aula eu posso até colocar a tela aqui no celular para que a gente possa analisar. Mas um deles é o Cooler Master, né? Isso aí você encontra na Play Store, e o outro é o Hibernator. São dois aplicativos já bastante conhecidos e que vão auxiliar aí a desabilitar, a desativar alguns aplicativos que estão em segundo plano, né, usando aí de maneira que não precisa, e também vai mostrar aí a temperatura da sua CPU, ok? O uso excessivo também da câmera, né, principalmente quando você vai gravar vídeos, isso também, né, vai ocasionar um certo aquecimento. Se o seu smartphone já não tiver tão bom assim, ao usar excessivamente a sua câmera, ele vai aquecer. Então use de maneira gradual, use um pouco, pare, deixe esfriar, depois use novamente, né, contando que todas as dicas anteriores já tenham sido feitas. Você pode usar a sua câmera de maneira ponderada para que ele também não aqueça. Outro serviço também que normalmente aquece é o serviço do GPS.
né? Então o GPS, naturalmente, quando você está utilizando, a tendência é subir o processamento e, consequentemente, o calor também aumentará. Então usar o GPS durante muito tempo pode ocasionar um superaquecimento, em alguns casos pode até desligar ou reiniciar o seu aparelho. Então verifique também esta questão. Outra coisa também que é interessante vocês fazerem, eu também posso mostrar em alguma outra aula, é desativar as animações, né, do seu celular, que são efeitos visuais de fábrica. Só que para isso você precisa primeiramente habilitar nas configurações do seu smartphone a opção desenvolvedor ou opções do desenvolvedor, né? Então você tem que ir lá em sobre e lá você verá a versão do seu aparelho. Você clicando 8 vezes sobre ela, você irá desabilitar esta opção desenvolvedor. E depois dentro dela você vai encontrar esses recursos de animações do seu celular que você pode desativar para não gastar tanta memória, que no caso são aí sombreamentos, esmaecimentos de telas, entre outros. Também posso mostrar depois em uma outra aula, né, espelhando aqui o meu celular na tela, para que vocês possam ter uma melhor noção de como fazer isso, ok? Bom, depois de tudo isso feito, e se nada disso resolveu, aí é claro que o problema pode não ser mais no software, e sim no hardware, que é bastante comum também, ainda mais se você já tem o seu celular há um bom tempo de uso e muito usado. Caso você tenha um curto na placa, né, é necessário que essa placa, esse seu celular seja totalmente desmontado para também verificar se não tem nenhum tipo de oxidação, aí sendo necessário um banho químico, né, porque isso pode ocasionar algum tipo de curto. E é necessário também, né, através de uma fonte de bancada, para que a gente possa medir o consumo de energia, para ver se não está tendo nenhum ponto de fuga em algum componente da placa-mãe. Porque se estiver tendo uma corrente de acordo com uma voltagem errada, ele pode estar consumindo e também com isso ele vai aí esquentar muito. Um bom exemplo é quando a gente testa em fonte de bancada, deixar o aparelho em stand-by. Né? Se em stand-by, que ele deve ter um consumo, né, entre 20 e 30 miliamperes, se estiver muito mais que isso, vamos supor que ele chegue a 1 ampere, isso já significa que em stand-by ele está sim, com certeza, tendo um consumo de corrente que não deveria ter. E aí provavelmente a sua placa está em curto. Não significa que a placa em curto não funciona. Ela funciona. Em alguns casos ela funciona, porém ele vai dar um aquecimento e aí você vai acabar danificando o restante e até mesmo a sua bateria. Ok, pessoal? Então, estas são algumas dicas que você pode fazer em seu celular, na parte de software, para minimizar, né, ou diminuir aí bruscamente o aquecimento em seu aparelho. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado desta aula. Não esqueçam de curtir, favoritar, também de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Qualquer dúvida, postem nos comentários. Caso vocês queiram mais dicas, aí, mais aulas sobre smartphones, é uma vertente nova no meu canal e eu vou fazer também de bom grado para vocês, já que eu também sou técnico nessa área. Então fica aí o meu forte abraço e até a próxima. Valeu!